Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Clarice Oliveira e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o direito administrativo. Bom, na nossa aula de hoje a gente começa a falar sobre os atos administrativos. Toda vez que a gente fala em ato administrativo, a gente vai pensar na manifestação de vontade ali da administração pública, né? No que ela emana, no que ela faz. E antes da gente dar um conceito propriamente dito de ato administrativo, a gente vai entender onde que ele fica, onde que ele está dentro do direito. Quando a gente fala em ato administrativo, a gente vai ver que ele é uma espécie, então ele está aqui no cantinho, ó, ele é uma espécie de um ato jurídico, que por sua vez é uma espécie de fato jurídico. Então vamos começar do início. O que é fato jurídico? Fato jurídico é basicamente uma ocorrência que interessa ao direito. É algo que aconteceu e que tem um interesse jurídico, que tem uma relevância ali jurídica. Toda vez que algo acontece e tem relevância jurídica, é considerado fato jurídico. O fato jurídico, ele vai se dividir em fato jurídico em sentido estrito e em ato jurídico. Quando a gente pensa em fato jurídico em sentido estrito, a gente está pensando, por exemplo, naqueles eventos da natureza, em algo que acontece, que tem consequência jurídica, mas que não tem manifestação de vontade humana, que não tem um homem manifestando uma vontade, não tem uma pessoa manifestando uma vontade. Por exemplo, quando a gente tem uma inundação. A gente tem uma inundação ali que destruiu um bairro, que destruiu uma rua, às vezes até que destruiu uma cidade. Essa inundação, ela não foi causada pela vontade humana. Pode ter tido ali uma omissão do Estado, porque ele não olhou os bueiros e por aí vai. Mas a origem, o que deu realmente causa à inundação foi a chuva. E a chuva é um evento da natureza. Ela é um evento da natureza que, nesse caso, teve interesse jurídico, que foi ali o desabamento das casas, das encostas e por aí vai. Dentro ainda do fato jurídico, mas ao contrário do fato jurídico em sentido estrito, a gente tem o ato jurídico. Toda vez que a gente fala em ato jurídico, a gente está falando em algo que tem interesse para o direito, porque ele é um fato jurídico, e aqui a gente está falando em algo que tem vontade humana, que tem a vontade de uma pessoa naquela consecução daquele interesse ali. Dentro do gênero, digamos assim, atos jurídicos, porque a gente vai ter atos jurídicos em todas as matérias do direito, a gente vai ter um ato jurídico civil, a gente vai ter atos jurídicos penais, a gente também vai ter atos jurídicos administrativos. Então, o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. E o que é o ato administrativo? Ele é uma manifestação de vontade da administração pública, nada mais do que isso. Então, como que a gente pode conceituar mesmo o ato administrativo? O ato administrativo vai ser uma manifestação unilateral da administração que, agindo nessa qualidade, qual qualidade? Como administração pública, tenha por fim imediato adquirir, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou ainda impor obrigações aos administrados ou a si própria. Então, basicamente, o que é ato administrativo? É manifestação de vontade da administração pública enquanto administração pública. Quando a gente pensa na administração pública atuando como administração pública, a gente vai lembrar daquele regime jurídico administrativo que a gente estudou algumas aulas atrás. Quando a gente fala em regime jurídico administrativo, a gente está falando ali que a administração, ela tem, por ser administração pública, por decorrer de um regime jurídico de direito público, ela tem prerrogativas e deveres que são diferentes ali das prerrogativas e dos deveres dos particulares em geral. Quando a gente fala em ato administrativo, esses atos, eles estão sujeitos a esse regime jurídico. Então, esses atos vão ter atributos especiais. A gente vai ver no segundo bloco da nossa aula quais são os atributos do ato administrativo. A gente vai ver que eles são diferentes dos atos próprios, dos atos comuns, digamos assim. Do ato que eu, como Clarissa, exerço. Eu, como Clarissa, como funcionária pública, eu atuo com um ato administrativo. Eu, Clarissa, como pessoa física, os meus atos são civis. Eles não têm nenhum tipo de atributo específico. Quando a gente fala em declaração do Estado, a gente está falando em declaração do Estado como um todo. A gente não está pegando só o Poder Executivo, não. A gente está falando que tanto o Poder Executivo, quanto o Legislativo, quanto o Judiciário vão exercer, vão emitir atos administrativos. Basicamente, os atos administrativos, eles também produzem efeito imediato. O que isso quer dizer? A gente vai ver que um dos atributos ali do ato administrativo,
é a autoexecutoriedade. Ele não precisa de ir ao judiciário para poder ter efeitos. Então, a partir do momento que a administração fez, determinados atos não precisam de uma ratificação do judiciário. Não precisa ir lá, ô judiciário, eu fiz, eu quero fazer, vem aqui e me permite. Não, são atos independentes. Então, o ato administrativo ele não precisa de um ok, digamos assim, do judiciário para existir, ele é independente. Então, vamos lá. Falando em ato administrativo, vamos lembrar um pouquinho qual que é a diferença de ato administrativo para ato da administração. Toda vez que a gente fala em ato administrativo, a gente está falando de um ato que ele é regido ali pelo direito público. Se ele é regido pelo direito público, ele está ali sujeito àquele regime jurídico de direito público, aquele regime jurídico administrativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a administração aqui ela está atuando em prol do interesse de uma coletividade. Se ela está atuando em prol do interesse de uma coletividade, ela tem todas aquelas prerrogativas do regime jurídico. A gente vai lembrar ali da supremacia do interesse público. Então, se atuando com um ato administrativo, esse ato vir a colidir com o interesse de um ente privado, de uma pessoa privada, esse ato tende, digamos assim, a superar esse interesse privado. Por quê? Porque o ato administrativo está falando de uma coletividade, está falando da vontade de mais de uma pessoa, da vontade de várias pessoas, do interesse de várias pessoas. Por isso, ele tem um regime jurídico diferente. Como a gente viu, os atos administrativos eles podem ser exercidos pelos 3 poderes, judiciário, executivo ou legislativo. Já os atos da administração, aqui a gente está pensando em atos de direito privado. A administração, quando ela atua em nome próprio, não em interesse coletivo, mas em nome próprio, ela está emanando atos da administração. Por exemplo, os atos políticos que são exercidos ali pelo presidente da República quando ele sanciona ou quando ele veta um projeto de lei. Isso é um ato da administração e não um ato administrativo. Atos da administração, a gente pode citar também as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Quando a gente estudou a organização da administração pública indireta, a gente diferenciou ali o regime jurídico das estatais para o regime jurídico das autarquias, por exemplo, ou das fundações públicas, das fundações com natureza jurídica de direito público. Qual que era a diferença? Aquele regime jurídico das estatais, ele não necessariamente ia ter as prerrogativas do regime jurídico administrativo. Por quê? Porque as estatais elas podem tanto atuar prestando serviço público, quanto ali na consecução de interesses econômicos. Quando a estatal atua na consecução de interesse econômico, ela atua como um ato da administração. Os atos dela são atos da administração, são atos privados. Ela vai ali contratar por meio da CLT. Os contratos por ela assinados são contratos normais, não são contratos administrativos. Agora, quando a empresa pública, a sociedade de economia mista, elas atuam prestando serviço público, aí sim os atos delas vão ser considerados atos administrativos. Por quê? Porque aí a consecução, o interesse final delas, a finalidade daquele ato, é a consecução de um interesse público. Então, para isso, a gente tem ali as prerrogativas, digamos assim, que advêm do regime jurídico administrativo. Mas vamos lá, a gente tem falado de ato administrativo, a gente vai lembrar também do silêncio administrativo. O que é silêncio administrativo? Basicamente, são aquelas situações em que a administração não se pronuncia, que ela deveria se pronunciar e por alguma razão ela não se pronunciou. O silêncio administrativo, ele não pode ser considerado um ato administrativo. E basicamente, a rigor, a ausência de manifestação da administração não vai produzir consequência jurídica imediata. A professora continua não conseguindo fazer uma linha reta, mas está tudo bem. Se aquele silêncio, ele não produz, em regra, ele não produz consequência, eu estou falando em regra porque tem ali algumas exceções. Quais são as exceções? Quando que o silêncio da administração vai poder ter algum tipo de consequência, ele vai gerar algum efeito? Basicamente, quando a lei falar que ele vai gerar efeito. Se eu tiver uma estipulação legal, uma lei falando que o silêncio da administração significa que ela está concordando com aquele pedido, que ela está concordando com algo, o silêncio da administração, então, vai ter um efeito. Ele vai ter um efeito de concordância. Se eu tiver uma lei que expressamente fala que no silêncio da administração entende-se que aquele pedido foi negado, aquele silêncio também vai ter uma função, digamos assim, também vai ter uma consequência. Ele vai negar o pedido daquele particular. Mas se eu não tenho lei falando, se o particular foi lá, cutucou a administração se manteve inerte, o que vai acontecer? Aquele silêncio não significa nada.
Então, para ele significar alguma coisa, eu vou ter que bater lá na administração de novo, ou então bater lá no judiciário e falar, olha, eu quero uma resposta. Eu não quero que você continue omissa, eu quero que você me dê aqui uma resposta para o que eu estou te perguntando. Então, qual que é a sua resposta? Então, vocês entendem que vai demandar algo a mais? Então, aquele silêncio, por si, ele não teve efeito. O efeito vai ser a resposta que a administração vai dar. Basicamente, sobre silêncio administrativo, é isso que a gente tem que lembrar. A não ser que a lei estipule um efeito, silêncio administrativo não tem efeito nenhum. Vamos lá, quando a gente fala em atos administrativos, a gente vai lembrar que para eles existirem, para eles terem validade, a gente precisa de alguns requisitos. Basicamente, gente, para que aquele ato administrativo exista, para que ele seja válido, que ele possa produzir efeitos, a gente vai precisar de um ato administrativo que vai ser emanado de uma autoridade competente. Então, a gente vai ter a competência como um requisito. A gente vai precisar de um ato administrativo que tenha uma finalidade específica. Então, a finalidade final sempre vai ser a concepção de interesse público, mas ele vai ter uma finalidade específica também. A gente vai precisar de um ato administrativo que obedeça à forma que é prescrita em lei. A gente vai precisar de um ato administrativo, que tenha um motivo, que tenha um porquê dele estar acontecendo. E, por fim, a gente vai precisar de um objeto para esse ato administrativo, uma finalidade a que ele vai servir. Então, a gente começa falando sobre a competência. Toda vez que a gente falar de competência, a gente vai lembrar de sujeito. Competência está sempre atrelada a sujeito, a pessoa. Quem pode fazer? Quem é capaz? Quem é competente para realizar esse ato administrativo? Aqui a gente vai lembrar lá da nossa aula de princípios, quando a gente falou sobre o princípio da legalidade. O que o princípio da legalidade fala para a gente no direito administrativo? Ele vai falar que a administração só vai poder realizar aquilo que é previsto em lei. Se a administração só pode fazer o que é previsto em lei, quem que vai trazer para a gente quem é a pessoa competente para realizar o ato administrativo? Necessariamente vai ser a lei. Então, a competência para realizar aquele ato administrativo, ela vai estar prevista em lei. Então, vamos lá. Quando a gente fala em competência, a gente também está falando de sujeito, e a gente está trazendo um elemento que vai indicar quem é a autoridade administrativa ali. Quem é a autoridade, nossa, está cada vez melhor esses riscos. Quem é a autoridade administrativa que pode produzir, que pode assinar, que pode realizar aquele ato administrativo específico. Se a gente está falando que somente a lei pode criar uma competência, a gente vai lembrar que a gente tem atos vinculados e atos discricionários. A gente falou isso um pouquinho quando a gente falou na nossa aula de poderes administrativos, a gente diferenciou ali o poder vinculado do poder discricionário. Em ambos os casos, gente, independente se aquele ato é discricionário ou se aquele ato é vinculado, quem vai falar quem é o agente competente é a lei. A lei não vai trazer discricionariedade nesse sentido. O que pode haver uma discricionariedade é na execução daquela competência. A lei pode prever que eu posso passar aquela competência para frente. Mas sobre quem é competente, a titularidade da competência é sempre a lei que vai prever, digamos assim. É sempre um requisito vinculado, por assim dizer. Então, vamos lá. Características da competência. Quando eu falo em competência, eu estou pensando num exercício obrigatório. Basicamente, o que é isso? Aquele sujeito, aquele agente público, aquele administrador, ele é obrigado a exercer essa competência. Quando a gente falou lá do regime jurídico administrativo, a gente falou de dois princípios magnos, lembra? A gente falou da supremacia do interesse público, que dá ali, a gente vai ver no segundo bloco, vai trazer atributos específicos para o ato administrativo, para que ele possa ser, que ele possa ter um valor, assim, digamos assim, diferente do ato normal. Mas a gente também falou da indisponibilidade do interesse público, não falamos? E o que era a indisponibilidade do interesse público? Era basicamente aquele interesse não é meu quanto pessoa. Eu, Clarissa, eu sou servidora pública. Enquanto servidora pública, a finalidade, digamos assim, o interesse do que eu faço ali todos os dias não é meu. É do órgão que me contratou, no meu caso, é do Ministério Público. Se eu, Clarissa, chego lá, Clarissa, tô a fim de trabalhar hoje não. Será que eu não posso, sei lá, amanhã eu volto? Amanhã eu faço. Ou então, vou deixar isso aqui pro meu colega. Hoje eu tô cansada, não quero não, vou não. Tem interesses meus que estão mais, que eu tô com mais pressa, eu quero ir na academia, eu quero, sei lá, ir almoçar e por aí vai. Óbvio que não, né, gente? O interesse não é meu. Eu tô sendo paga para realizar um trabalho que é de interesse de uma coletividade. Então eu não posso simplesmente falar, olha, não, vou fazer não. Hoje eu tô afim não, competência não vai ser minha não, vou passar para lá.
Não, o exercício é sempre obrigatório. Se eu não posso abrir mão, se eu sou obrigada a fazer, por assim dizer, essa competência também não vai poder ser renunciada. Toda vez que a gente fala em competência de ato administrativo, quando a gente fala de uma competência pública, a gente está falando de um munus público, de uma obrigação. Se é uma obrigação, se aquilo ali não pertence a mim, aquele interesse, digamos assim, não é meu, não é só meu, que é meu também, eu não posso renunciar. Eu não posso renunciar de algo que não é meu. Se eu não posso renunciar, eu também não posso transacionar. O que é transacionar? É negociar de alguma forma. Eu não posso virar para o meu colega e falar, olha, trabalha hoje para mim, que amanhã eu trabalho para você e a gente vai trocando. Ou então, olha, das diversas competências que eu tenho, esse processo eu não tô a fim de fazer, não. Essa matéria aqui é muito chata, não quero, não. Troca comigo por esse aí que você não gosta e a gente vai fazendo assim. Não, gente, se a competência é minha, se aquele processo está na minha mesa para eu fazer, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer. Eu não posso negociar com o colega, eu falo, olha, vem aqui, vem cá, me dá aqui os seus que tá mais legal que o meu. E a gente troca. Não, a competência é minha e pronto. Eu não posso transacionar, eu também não posso modificar ela simplesmente pela minha vontade. Como a gente viu, a competência, ela é prevista em lei. Se ela é prevista em lei, é a lei que vai estipular o que é de atribuição minha ou não. Então, eu não posso simplesmente pegar e falar, essa parte eu não gosto, essa parte eu não quero, não vou fazer. Então, essa aqui não é meu não, porque eu não quero. Não, é a lei que está falando o que é. Então, não posso modificar. A competência, ela não prescreve pela inexistência do exercício efetivo. Aqui a gente vai fazer um parênteses. Lembra quando a gente falou do ato discricionário? Quando a gente fala em ato discricionário, a gente vai lembrar que a administração tem ali aquela gordurinha, aquele espaçozinho ali de oportunidade e conveniência para poder atuar. Toda vez que eu tenho uma oportunidade, uma conveniência, eu posso escolher, digamos assim, dentro do limite legal, qual o melhor momento para eu realizar aquela competência, qual o melhor momento para eu realizar aquele ato administrativo. Então, pode ser que eu entenda que hoje não é o melhor momento, que o melhor momento é amanhã, ou que o melhor momento é daqui a um mês, e por aí vai. Não é porque eu estou falando que hoje não é o melhor momento que eu vou perder a minha competência. A competência continua sendo minha, e na hora certa eu vou exercer. Então, a competência ela não prescreve, ela não deixa de existir pelo não uso, digamos assim. E a competência também não é prorrogável. Se ela não deixa de existir pelo não uso, o oposto também é verdade. A partir do momento que eu fiz, se a lei não fala que eu posso fazer de novo, então eu não posso fazer de novo. Então ela acaba ali comigo. Na questão da prorrogação, a gente também pode falar. Vamos supor que eu sou um órgão incompetente. Eu estou fazendo algo que o meu superior deveria fazer. Não é porque eu fiz que eu vou já fiz, então vou prorrogar. Não, tem casos específicos, a gente vai falar sobre isso, quando a gente fala ali de função de fato, que é possível que a competência seja prorrogada. Mas na maior parte dos casos, não. Aquele ato precisa ser refeito. E por fim, em via de regra, a competência vai ser indelegável e intransferível. O que isso quer dizer? Eu não posso delegar e eu não posso transferir. Por que via de regra? Porque a lei vai trazer algumas situações em que é possível delegar e avocar competência. Toda vez que eu falo em delegação e avocação, eu estou pensando em algo que ou vai estar saindo de mim e indo para outra pessoa, ou vai estar em outra pessoa e chegando em mim. Então, quando eu penso em primeira coisa, quando eu penso em delegação e avocação, para que isso aconteça, eu preciso que isso esteja previsto em lei. Eu preciso que a lei autorize que eu faça isso. Então, se a lei autorizou que eu posso delegar ou que eu posso avocar uma competência, o que eu estou delegando, o que eu estou avocando? Eu não delego e não avoco titularidade de competência. A titularidade, a lei falou que é minha. Então, ela é minha e acabou. O que eu posso delegar, o que eu posso avocar, é o exercício daquela competência. A titularidade continua minha. O exercício eu posso passar para frente ou trazer para mim. Qual a diferença, então, de delegação e avocação? Quando eu falo em delegação, eu tenho ali um superior hierárquico que está pegando um pouquinho do trabalho dele e passando para o subordinado. Então, ele está tirando de si e entregando para o subordinado. Eu também posso ter uma situação em que a gente não tenha subordinado e hierárquico. A gente pode ter dois agentes públicos que estão ali no mesmo patamar e um agente delegando essa função para o outro agente. Isso também é possível na delegação. Na avocação, eu tenho o oposto. Eu tenho
um superior hierárquico que está pegando ali o trabalho daquele subordinado e está levando para ele. Ele está tirando de alguém e trazendo para si. O movimento é o oposto. Na vocação, necessariamente eu preciso ter poder hierárquico, necessariamente eu vou ter essa escadinha. Eu não vou poder ter a vocação de pessoas com a mesma titularidade de competência, ao contrário da delegação. Na vocação, necessariamente eu preciso de um superior hierárquico e de um subordinado. Eu só vou poder avocar do subordinado para o superior hierárquico. Só o superior hierárquico vai poder puxar para si aquele trabalho. A vocação necessariamente precisa ser temporária. A gente não pode ter uma vocação por tempo indeterminado. Então, eu vou puxar o exercício daquela função por 7 dias, por 2 dias, por 1 mês. Eu necessariamente preciso prever, preciso expressar, deixar bem expresso qual é o tempo que eu estou avocando aquele serviço. Quando a gente fala tanto em delegação e em avocação, a gente vai ter esse exercício, digamos assim, de delegar ou de avocar, ele precisa ser feito por escrito, por meio de um decreto, por exemplo. Então, nesse decreto, eu vou estipular, falar, olha, eu estou delegando a atribuição para finalizar esse contrato administrativo. Então, para fulano de tal, até tal serviço, até tal e tal tempo. Eu estou avocando a possibilidade de realizar aquele contrato administrativo do meu subordinado pelo prazo de 2 dias. Então, eu tenho que deixar tudo bem expresso. Então, somente o que está expresso ali nesse decreto pode ser delegado, pode ser avocado. Eu não posso extrapolar esse decreto, eu não posso delegar mais do que está escrito ali e eu não posso avocar mais do que está escrito ali também, não. Tá, até aí tudo bem, falamos de delegação e avocação. Mas existem algumas matérias que não vão poder ser delegadas nem avocadas. O que não pode ser delegado? Primeiro, atos de caráter, edição de atos de caráter normativo. Se a lei falou que eu tenho que editar aquele ato normativo, eu não posso delegar esse ato normativo. O ato normativo não vai ser delegado. Segundo, decisão de recursos. Se a lei previu um órgão específico para julgar aquele recurso, necessariamente é aquele órgão que tem que julgar. Ele não pode delegar a função de julgar. E, por fim, matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Se a lei falou que necessariamente o agente X precisa realizar aquele ato, necessariamente o agente X tem que realizar aquele ato. Ele não pode passar para o agente Y ou para o Z. Se a lei falou exclusivamente, com exclusividade, diretamente, de forma específica por aquele agente, e a lei vai falar de formas diferentes, mas se ela estipulou, falou, olha, isso aqui só o agente X pode fazer, ou só o agente X e o agente Y podem fazer, eles não podem passar para frente. Bom, para finalizar a competência, a gente vai falar um pouquinho sobre os vícios de competência. Quando aquele ato administrativo tiver algum probleminha em relação àquele agente competente. Quando a pessoa que está realizando aquele ato aí tem algo de errado com ela, digamos assim. Quando a gente fala em vícios de competência, a gente vai falar em excesso de poder, em usurpação de função e em função de fato. Qual a diferença de cada um? Quando a gente fala em excesso de poder, a gente está falando num agente público, ele é agente público, ele está inserido na administração pública de forma correta, só que ele vai além. A competência que ele está exercendo é mais do que ele poderia exercer, ou está fora da competência que ele poderia exercer. Nesse caso, por exemplo, eu tenho ali uma autoridade que pode impor uma sanção a um subordinado por algum vício ali, por alguma infração que esse subordinado tenha cometido. Mas essa autoridade só pode, a sanção máxima que ela pode impor é a sanção de suspensão. Se essa autoridade vai lá e demite esse subordinado, o que aconteceu? Ele foi além, teve um excesso ali do poder dele, ele foi além do que ele poderia. Então, esse ato administrativo vai estar ali viciado. Quando a gente fala em vícios de competência por excesso de poder, esses vícios podem ser convalidados. Se a gente estiver falando de uma matéria que não é exclusiva, se a lei não falou que somente eu posso fazer aquilo ali, e o meu subordinado fez, se a lei fala que o meu subordinado poderia ter feito, eu posso, se a lei fala que poderia ter feito, não, se a lei não fala que sou eu especificamente que vou fazer, e o meu subordinado foi lá e fez, eu posso convalidar, eu posso ir lá e ratificar, falar, olha, tá tudo bem, eu ratifico, tá correto o ato, e aquele ato vai produzir efeito. Agora, se a lei falou que só eu poderia fazer, a gente já viu isso.
Se meu subordinado foi lá e fez, não tem o que fazer. Esse ato vai ser considerado inexistente e eu vou ter que fazer de novo. Ou deixar de fazer, enfim, o que for melhor para a administração. Ainda em vício de competência, a gente vai lembrar da usurpação de função. Usurpação de função, gente, basicamente, é uma pessoa que não é servidor público, não é funcionário público, não tem vínculo nenhum com a administração e está ali realizando aquele ato administrativo. Aqui a gente vai lembrar que isso é crime. O Código Penal, no artigo 328, fala sobre a usurpação de função e fala que isso é considerado crime pela lei. Então, a pessoa que faz isso, o ato dela não só não vai ter efeito nenhum perante a administração, como ela ainda vai responder lá na esfera penal pelo crime que ela cometeu. Então, nesse caso, a gente tem um ato inexistente, um ato nulo, por assim dizer. E, por fim, quando a gente fala em função de fato, a gente vai lembrar de um caso em que aquela pessoa, ela faz parte do quadro, digamos assim, da administração, mas por alguma razão, aquela investidura ali está com algum vício. Ou ele foi suspenso, ou ele não completou todos os passos para a investidura, ou ele completou 75 anos e já entrou na compulsória e ainda não foi aposentado. Mas, de qualquer forma, ele vai lá e realiza o ato administrativo. Nesses casos, a gente vai lembrar da teoria da aparência. Se aquela pessoa que negociou, digamos assim, que teve uma intermediação com a administração, acreditava, se tudo levava a crer que aquela pessoa era competente, que aquele funcionário de fato era funcionário competente para realizar aquele ato, eu tenho que observar o interesse daqueles terceiros que estavam de boa fé e contrataram porque eles estavam de boa fé. Então, a teoria da aparência vai falar que esse ato pode ser válido, que ele pode produzir efeitos, por assim dizer. É claro que se for um caso extremo, a gente não vai utilizar a teoria da aparência. Mas se for um caso que qualquer pessoa incorreria no mesmo erro, aí sim a gente vai ter aquele ato convalidado, a gente vai ter aquele ato produzindo efeito, por assim dizer. Bom, passando para o próximo requisito, a gente vai lembrar da finalidade. Toda vez que a gente fala em finalidade, a gente vai pensar no para quê. Para que eu estou realizando esse ato administrativo? A finalidade é basicamente o resultado que a administração pretende alcançar quando ela pratica aquele ato administrativo. É um reflexo do princípio da legalidade, sempre, porque a finalidade final, digamos assim, sempre está prevista em lei. E o ato administrativo sempre tem que ser produzido com uma previsão explícita ou tácita da lei. Basicamente, gente, quando a gente fala em finalidade, a gente vai lembrar de duas finalidades. A gente vai lembrar de uma finalidade primária e uma finalidade secundária. A finalidade primária de todo ato administrativo vai ser sempre a consecução de interesse público. Independente do que a administração faça, o fim, digamos, dela sempre vai ser a consecução de interesse público. Mas é claro que no dia a dia dela ali, cada ato administrativo tem uma finalidade específica. Por exemplo, se eu concedo uma licença paternidade, para que eu estou concedendo essa licença paternidade? Qual que é a minha finalidade? É afastar aquele servidor para que ele possa ali ter um momento com o filho dele. Ele se tornou pai, ele vai ser afastado. Se eu tenho uma remoção de ofício, qual que é a finalidade da remoção de ofício? Para que ela existe? Ela existe para que a administração possa distribuir os servidores da melhor maneira possível, que ele possa pegar um servidor X e levar ele para uma localidade Y, que é melhor para a administração, que é onde ele melhor vai exercer ali o trabalho dele. Agora, se eu pego essa remoção de ofício e uso ela para punir um servidor, eu estou indo contra a finalidade daquele ato administrativo, porque a remoção de ofício não serve para punir, ela serve para levar servidores a localidades diferentes pelo bem do interesse da administração, e não porque ele agiu porque ele teve algum tipo de infração. A finalidade, gente, ela é sempre um ato vinculado. O que isso quer dizer? Um vício de finalidade não vai poder ser convalidado, ele não vai poder ser corrigido, digamos assim. Por quê? Porque a finalidade está sempre prevista em lei. Se ela está sempre prevista em lei, ela necessariamente vinculada. Então, vamos lá. Quando a gente fala em finalidade, vamos pensar em quais são os vícios de finalidade. O que pode acontecer para essa parte do ato administrativo estar viciada, digamos assim. A gente vai ter vícios de finalidade quando ocorrer desvio de poder. O que é o desvio de poder? Basicamente, quando o agente vai se servir ali de um ato administrativo para satisfazer uma finalidade que é alheia à natureza daquele ato. Então, a gente pode ter um desvio de poder quando o agente busca uma finalidade que é alheia ao interesse público. Então, ele está fazendo algo que simplesmente não corresponde ao interesse público. Por exemplo,
quando eu uso uma remoção de ofício para tirar de perto de mim um servidor que eu não gosto, um inimigo meu. Então eu mando ele lá para a fronteira do Brasil com, sei lá, com a Argentina. Ah, quero ele bem longe de mim, tira essa pessoa de perto de mim que ela tá me dando dor de cabeça. Isso é interesse público, gente? Não. Qual o interesse que a sociedade, que a coletividade tem com isso? Nenhum. A sociedade está interessada se aquela pessoa me irrita ou não? Claro que não. Então ele foi além. A finalidade é alheia ao interesse público como um todo. Então a gente tem um desvio de poder geral. Mas a gente também pode ter um desvio de poder específico. Quando aquele agente ele vai buscar uma finalidade que ela é de interesse público, em tese ela vai em prol do interesse público, por assim dizer, mas ela é alheia àquela categoria daquele ato que ele usou. Então, assim, ele até poderia fazer, mas não daquela forma, não com aquela finalidade. Foi o exemplo que a gente já deu ali atrás, da remoção de ofício. Se eu tenho uma remoção de ofício, eu tenho que remover o agente porque ele é melhor locado naquela localidade, e não porque ele está sofrendo uma sanção. Se eu uso a remoção de ofício para sancionar, para, digamos assim, para punir um servidor que é relapso, a minha remoção de ofício está viciada. Esse ato administrativo vai ter que ser anulado. Por quê? Porque a remoção de ofício não serve para isso. Eu vou ter ali outras sanções que eu possa aplicar para esse servidor relapso. A remoção de ofício não é uma delas. E por fim, como a gente viu, o vício de finalidade ele não vai poder ser convalidado, ele não vai poder ser corrigido. Por quê? Porque a finalidade está sempre prevista em lei. Então, se o ato administrativo teve um vício de finalidade, ele vai ser sempre nulo, ele não vai produzir efeito nenhum. E para finalizar esse bloco, vamos falar sobre a forma. Quando a gente fala em forma, a gente está falando no como. Como eu faço esse ato administrativo? Então, a forma é o modo de exteriorização da vontade que é determinada por lei ali. A validade do ato administrativo vai estar condicionado também à sua forma. Basicamente, gente, todo ato administrativo é, em princípio, formal. A forma exigida, e geralmente a forma que é exigida pela lei é a forma escrita. Quando a gente pensa, por exemplo, num processo administrativo federal, necessariamente tem que ser pela forma escrita. A lei vai prever isso para a gente. Contudo, se por alguma razão a lei não previu uma forma, aí sim vai caber a cada administrador ali, a cada agente, entender qual é a melhor forma possível para aquele ato. Então, pode até ser que a gente tenha atos, por exemplo, simplesmente orais, atos que não vão ser transcritos, que vão ser manifestados por meio da oralidade, por meio da palavra. Mas isso é exceção. Geralmente, se a lei não fala nada, a gente faz por escrito, porque, digamos assim, é mais seguro, por assim dizer. É mais fácil a gente produzir prova e por aí vai. Mas vale também a gente lembrar que se a lei falou que precisa ser por escrito, se a lei falou que precisa ser por meio de um decreto, se a lei falou, não, decreto não basta, é preciso que isso seja feito por meio de lei ordinária, lá pelo legislativo, aí necessariamente eu tenho que observar. Se o que a lei falou que tinha que ser por meio de lei ordinária, eu fiz por meio de decreto, eu tenho um ato nulo. Ele não vai poder produzir efeito, porque ele não está na forma correta. Aquele decreto vai ser anulado e eu vou ter que fazer por meio da lei ordinária. Então, quais são os vícios de forma? Primeiro, a gente vai lembrar que, em regra, o vício de forma ele vai ser passível de convalidação, ele vai poder ser sanado, digamos assim, ele vai poder ser corrigido. Lembrando também que a ausência de forma, se eu não me expressei, aquele ato é inexistente. Se ele não tem forma, ele não existiu. E lembrando também que a convalidação ela só não vai ser possível quando a lei estabelecer a forma específica, a forma como essencial a validade daquele ato. Nesse caso, se a lei falou tem que ser lei ordinária e eu fiz decreto, eu não vou poder corrigir. Bom, gente, sobre os 3 primeiros requisitos, era isso que a gente tinha que lembrar. Lembrando, competência, quem pode, finalidade, para quê? Para que eu vou realizar? Sempre em prol do interesse público e depois com a finalidade específica daquele ato. E a forma, o como que eu vou fazer. Então, para finalizar o nosso bloco, vamos só fazer algumas questões. Questão número 1. Um dos importantes conceitos relacionados ao ato administrativo é a competência, que pode ser definida nessa matéria como poder-dever atribuído a determinado agente público para praticar certo ato administrativo. Uma das características da competência é que ela é irrenunciável, a não ser em alguns casos. Um desses casos diz que um agente pode chamar para si a competência de outro. Essa ação tem o nome de... Bom, quando a gente falou de competência, a gente lembrou que, em alguns casos, a lei pode prever que eu posso delegar o exercício da minha competência para outra pessoa ou eu posso avocar
é o exercício da competência de outra pessoa para mim. Qual a diferença dos dois? Quando eu delego, eu tiro de mim e dou para o outro. Quando eu avoco, eu pego para mim. Eu tiro do outro e trago para mim. O que a questão perguntou para a gente é exatamente o chamar para si. Qual o nome que a gente dá para chamar para si a competência de outra pessoa? Avocação. Então, essa ação tem o nome de avocar, que é a nossa letra D. Questão número 2. Julgue o item seguinte relativo ao ato administrativo. Ao delegar a prática de determinado ato administrativo, a autoridade delegante transfere a titularidade para a sua prática. Isso está correto, gente? Não, né? Como a gente viu, quando a gente delega, a gente não manda a titularidade. A titularidade, quem previu foi a lei. Se a lei previu que aquela titularidade é minha, eu não posso renunciar, eu não posso transferir. O que eu posso delegar ou o que eu posso avocar é o exercício daquela competência, mas o titular continua sendo eu. Então, a nossa afirmativa está errada. Questão número 3. No que tange os atos administrativos, julgue o item seguinte. Nas situações de silêncio administrativo, duas soluções podem ser adotadas na esfera do direito administrativo. A primeira está atrelada ao que a lei determina em caso de conteúdo vinculado. Até aqui está certo. Lembra que a gente falou que quando a lei falar que o meu silêncio significa negativa, aquele silêncio vai ter digamos assim, vai ter um efeito, ou quando a lei falar que o meu silêncio significa concordância, o efeito vai ser exatamente o de concordância. Então, até aqui está correto. A segunda, por sua vez, ocorre no caso no caso de ato de caráter discricionário, em que o interessado tem o direito de pleitear em juízo que se encerre a omissão, ou que o juiz fixe prazo para a administração se pronunciar, evitando dessa forma a omissão da administração. Basicamente, gente, quando a gente tem um silêncio administrativo que a lei não previu nenhum tipo de consequência, o que sobra para aquele administrado? Buscar ou a própria administração, cutucar ela mais uma vez lá e falar, olha, me dá uma resposta, ou procurar o judiciário, porque senão aquele silêncio não vai significar nada, vai ser literalmente uma omissão. Então ele pode sim procurar o judiciário e falar, olha, judiciário, gostaria de uma resposta. Você pode ali cutucar a administração para mim e ver se ela me responde? Isso está correto. Então, a nossa questão também está correta. Questão número 4. Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos, julgue o item a seguir. A competência do sujeito é requisito de validade do ato administrativo e, em princípio, irrenunciável. Porém, a sua irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação ou avocação de competências legalmente admitidas. Está correto. Como a gente viu, a competência é um requisito de validade, ela é, em princípio, irrenunciável, mas ela pode, sim, ser delegada ou avocada nos casos que são previstos em lei. Lembrando sempre que o que eu vou delegar e o que eu vou avocar é o exercício da competência e não a titularidade. Por fim, questão número 5. O elemento do ato administrativo, segundo o qual todo ato deve ser praticado visando o interesse público dos requisitos do ato administrativo ou elementos do ato administrativo que a gente já viu, qual que é o que fala que a gente tem que tem como ali o para quê de fazer é a concepção de interesse público. Toda vez que a gente fala em para quê do ato administrativo, a gente está falando da finalidade. A principal finalidade do ato administrativo, a finalidade geral, por assim dizer, sempre vai ser a consecução de interesse público. Bom, gente, nesse bloco era isso que a gente tinha para conversar. A gente faz uma pausa de uns minutinhos e já voltamos. Muito obrigada, até daqui a pouco. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando IPRESB, que é o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, para o cargo de agente previdenciário. Então, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, curso completo, tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Legal? Olha só, o nosso curso online, vantagens que você vai ter. Em primeiro lugar, você terá acesso imediato. Ao adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso
e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso é válido para você durante um ano. Você vai ter teoria e questões comentadas no curso preparatório, centenas de questões comentadas, até milhares. Não me lembro exatamente quantas questões tem esse curso, mas tem muito, pode ter certeza disso. E matéria em PDF das aulas, tá? Então a gente transforma os slides dos professores em material em PDF para que você possa ter aí o material complementar caso queira. Tem alunos que gostam de baixar esse material, transformar numa apostila, num fichário. Outros preferem utilizar o tradicional, né, que é comprar um cadernão e separar por matéria e fazer as anotações. Aí vai ficar a seu critério. Bom, além do curso online preparatório, aulas em vídeo, que é o nosso grande foco aqui, você também vai ter direito à apostila. Olha só, gente. Apostilas, né, no plural, porque elas são separadas por matérias, com todos os assuntos do edital, com teoria e questões comentadas. Olha que maravilha. A apostila aí para o concurso do IPRESB para agente previdenciário. Além disso, você também terá direito ao caderno de questões. Então, são três produtos em um, né? O curso online preparatório, as apostilas, separadas aí por matéria, todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. E você também terá direito a caderno de questões, que são questões gabaritadas, milhares de questões para você treinar, separadas por matéria também, beleza? As questões gabaritadas, elas não têm comentário, tá? Por quê? Porque o comentário está lá nos vídeos durante as aulas. O caderno de questões são questões para você treinar, que é uma coisa importante para você ter. Então vamos lá, você vai ter aqui com a gente o curso online completo com teoria e questões comentadas, aulas em vídeo, mais a apostila de todas as matérias com teoria e questões comentadas, mais caderno de questões para você treinar, tá bom? Olha, se você fosse pagar o valor normal, você pagaria aí 12 vezes de R$ 49,65 ou R$ 497 à vista. Mas na nossa promoção especial de lançamento, você não vai pagar isso. Você vai pagar somente 12 vezes de R$ 29,65 ou R$ 297 à vista. Olha que maravilha, tá? Para você adquirir o nosso curso preparatório, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, certo? Show de bola? E aí é só você preencher lá seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar suas dúvidas por lá, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Show de bola? Beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê, claro, dentro da plataforma. Clica agora e faça sua matrícula no curso preparatório. Valeu e até mais!